tema de hoje é prosseguindo o que a gente iniciou falando sobre o maestro Nelson Ferreira, um dos maiores autores de frevo de Pernambuco, e a respeito da obra musical dele, que ele, além de frevo, ele tinha valsas, ele tinha fantasias. Existe até uma fantasia que ele escreveu para a Sinfônica, que me parece que foi executada uma vez só. Deve estar dormindo nos arquivos, né? Ninguém nunca mais escutou essa obra musical. Então, o Nelson era um grande mestre, como era o Zumba, né? Menezes, Levino. Mas como eu vou analisar a obra de Nelson, não toda, mas escolhi algumas músicas de Nelson. Principalmente esse frevo Carro-Chefe, que é um frevo de uma construção muito diferenciada para uma época que precisamente eu não sei o ano que ele compôs isso, mas vou pesquisar para situar e muitas vezes até tirar da cabeça do compositor moderno, esse que prossegue com a construção dessa música instrumental tão importante, para que muitas vezes, aí, por escutar, e aquele formato de instrução que diz que tudo que é moderno é importante e que o passado não sobrou nada. É como você pegasse uma catedral de mais de 500 anos e construísse uma nova e dizer, não, essa não tem nada para acrescentar. Porque não olhava como foi o processo de construção dessa igreja, dessa catedral na época. E o que tem de detalhe, porque passa despercebido que quando se entrava nessa catedral, não se observava tudo. Não é? Que muitas vezes, e me parece, se eu não me engano, que Platão dizia que nós vivemos mais o pensamento dos outros do que aquilo que a gente cria. E muitas coisas passam despercebidas até no trajeto de um local para outro. A pessoa vai pensando que o que é que vai fazer no local, está atrasado, quem vai encontrar durante esse percurso, ele não vê o que tem até o local que ele vai chegar. Então, se tiver uma grande obra de arte, ele não vai ver. Se tiver um jardim florido, ele não vai ver, porque ele está só pensando em chegar ao local. Então, nada disso existe. Aí, se alguém mais adiante disser, mas, rapaz, que lugar lindo é esse, rapaz, que eu nunca vi isso aí. Talvez, nesse momento, ele faça uma reflexão. Então, isso acontece com os frevos construídos em 1909, 10 e mais adiante, até chegar 2019. Esse avanço do frevo. Lógico que ele veio sofrendo transformações, mas não pode, nessa transformação, tirar o básico do frevo. O início do frevo, ele tem uma célula inicial, uma anacruse, parará, papá, papá, papará,
pá, 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 quer dizer, tem isso aí. E tem aqueles que é no tempo que não tem uma cruz. Pá, 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 pá. Parara, 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 pá. Tem esses frevos, quer dizer, não se pode, por exemplo, botar antes do anacroso do frevo de rua, botar uma cadência que não tenha, muitas vezes, nada com o frevo que vai se executar. Pode ser feito desde que, quando chegar naquele momento exato da entrada e dos primeiros compassos, a pessoa entende que aquilo é uma obra, seja de Nelson, de Zumba ou de Levino. O entendimento. Não misturar. Não misturar. E mesmo essa cadência teria que ser baseada na própria construção musical desse frevo. Estou dando um exemplo do carro-chefe de Nelson, que ele, nos primeiros momentos do frevo, ele já começa a dar umas mudanças de orquestração, que mais adiante eu vou explicando bem detalhadamente. Por isso que eu escolhi os 4 instrumentos básicos. Não coloquei a percussão, porque a percussão vai ser uma análise separada tanto do carro-chefe como também de qualquer outro frevo. O ritmo do frevo tem o quê? Os ataques, tudo isso. É uma construção normal. Mas aqui está a figura do sax, do trompete, trombones. Botei no plural, sax, mas aqui é simbolizado pelo sax alto. Que no formato de orquestra tem primeiro e segundo alto. Primeiro e segundo sax tenor. Mas se usa uma nomenclatura que era escrita que primeiro alto, segundo tenor, companheiro, terceiro alto, quarto tenor e quinto barítono. Mas tem uns programas de música que já aparece primeiro, segundo alto. Primeiro, segundo tenor. Aí a pessoa fica, qual é o que está certo? Todos os dois estão certos. É porque a máquina ela não é aquilo que você cria. Primeiro, não sei também a razão dessa. É uma coisa a pesquisar. Porque primeiro, terceiro. O que eu entendo é o seguinte, que o primeiro é o básico. Então, esse frevo de Nelson, que isso pode ser feito com uma experiência, aquele pensamento que tudo tem que ser com 200, 400, nada disso. Junte um trompete, um sax alto, um trombone e um tuba, e vocês vão ter a visão de Nelson Ferreira. Então, o primeiro momento do ensaio de frevo é esse, de pegar um instrumento de cada naipe e executar para mostrar o início da construção. A gente não faz isso porque muitas vezes é melhor para facilitar o bloco, porque tem as harmonias, mas as harmonias, os acordes, né? Isso pode se detalhar no próprio... Agora a divisão sempre é a mesma, a não ser quando, no caso aqui dos saxofones, eu quisesse dizer, eu quero o alto fazendo uma coisa, o tenor outra. Aqui está o tuba, né? Começando, tuba. Tonalidade de Mi bemol maior.
Eu acho que a escolha da tonalidade que Nelson preferiu é porque é uma tonalidade que é muito usada até nos concertos de Mozart, nos concertos de trompa, que é uma tonalidade muito afirmativa. Não é? Ele escolheu, e primeiro também para facilitar a execução. Então, a tonalidade de Mi bemol maior, ela vai ser transpositada para o trompete um tom acima, então passa a ser Fá maior. Os tubas com os trombones é a mesma tonalidade, Mi bemol maior. E o alto é Dó maior. No caso, o tenor é um instrumento que toca na mesma tonalidade dos trompetes. É por isso que vocês têm a oportunidade de ver os cadernos que tem de frevo, que tem clarinete, tenor e trompete, na mesma parte, na melodia. E uma outra folha, trombones e sax alto. Porque tanto o sax alto como o trombone lê numa parte só. É só mudar a clave e a tonalidade. E lê na mesma posição. Não é mudar a colocação da nota. Isso vocês podem, eu acredito que muitos já sabem que é isso, mas para quem não sabe, quando Si, Dó, Si, Sol, Fá, Mi do tuba, está com 3 bemol, clave de Fá. Se eu colocar uma clave de Sol, tiro esses bemol e vou fazer Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó. Não mudei nada. Quer dizer, veja quando se interessa pelo frevo, tem metodologia prática para vocês aprenderem isso aí. É pegar a partitura do frevo orquestral, né? E transportar, recopiar a melodia, não é? A melodia para uma parte que possa ler trompetes, tenor, sax tenor e clarinete, e uma outra para saxofone alto e tubas. A gente depois vai dar uma demonstração, não agora, porque agora o foco é o frevo de Nelson. Mas eu estou dizendo que quem quer se aperfeiçoar e melhorar até a execução, não tem melhor método de pegar um frevo e colocar numa melodia só. Isso quando não há inovação na construção desse frevo. No caso de Nelson, não. Nelson, isso não. Meu frevo tem que ser tocado no mínimo até com 4 instrumentos de sopro. Não pode ser com trombone e sax na mesma parte e os trompetes, tenor ou clarinete na mesma parte. Então, Nelson aí, ele deu um formato de um frevo já modernizando na construção. Primeiro compasso, o que é normal, começar com os trombones e trompetes, ele começa somente com os trombones, com os trompetes, aliás. Paparara. Agora ele disse, não vou deixar vocês só. Eu vou ajudar essa massa dos trompetes com o som grave dos tubas.
Então a mesma divisão, não é as mesmas notas. Lá, si, dó, ré, mi, fá. Lá, si, dó. O tuba faz si, dó, si, que é a tonalidade em mi bemol. Então, no caso, se eu fosse pegar, transportar para os trompetes, aqui seria, em vez de si, dó, si, seria dó, ré, dó, que é um tom acima. O transporte das tonalidades base para os instrumentos em si bemol, de armadura em si bemol, no caso o trompete, o clarinete, é um tom acima. Então, por isso que mi bemol, um tom acima é fá. Então, ele colocou os tubas fazendo a mesma divisão, não as notas iguais. Lá, si, dó, dó, ré, dó. Ele começou com a nota dominante da tonalidade, né? Mi, fá, sol, lá, si. O si bemol é a dominante aqui. E a primeira nota daqui dos trompetes, que é o sol, que é lá mais sol na coisa. Então, deu o quê? Um acorde, uma terceira de uma nota para a outra. Então, ele não deixou os trompetes solitários. O que acontece? Quando o Nelson fez esse frevo, ele pensou na mão esquerda do piano, no reforço. Lógico que com baixo de corda não vai soar tão bem como se for com tuba. Seja na rua, ou seja num palco, ou seja em qualquer ambiente fechado. Então, esse frevo aqui, então, ele foi construído para tocar qualquer local. Agora, não pode faltar um companheiro, a não ser que se faça uma adaptação. Porque se começa só com trompete, como é que vai começar se não tiver um trompete? Os sax não tem nada no primeiro compasso, aqui, no Anacruz. Nem os trombones. Sobrou o quê? Só o tuba e os trompetes. Ele libertou-se dos trombones, disse, não, agora... O que acontece? Os trompetistas, que já estão na mente, que todo frevo começa os metais juntos, isso acontece comigo, até quando eu toco esse frevo, peço assim, olha, dê mais intensidade, porque quem vai entrar é vocês. Porque geralmente um espera o outro. Né? Um, dois, pá, 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 mas não é. Ele fez só para trompetes. Aí se pergunta, ele fez esse frevo quando ele sentou. O nome, o título, carro-chefe. Vou fazer uma pesquisa do que é. Carro, a gente sabe o que é o carro, mas por que o chefe? Por que esse nome chefe? Só ele mesmo sabe, na eternidade. Mas ele fez um frevo para que fosse objeto de estudo mais adiante. Mas que ele não pensou, ele sentou no piano e descobriu essa célula, que é normal, parará. Tem muitas músicas, não com as mesmas notas, mas com essa divisão. E ele poderia. Houve uma razão especial para ele reforçar com os tubas nesse primeiro, nessa anacruz aqui. Porque geralmente, quando tem uma célula assim, o tuba entra no primeiro tempo do compasso seguinte. Parará, pum, pum, pum. Mas ele não, ele quis botar. Então, isso foi um objeto de um estudo dele próprio. Aí é que às vezes eu
misturo um pouco, mas associo porque Beethoven, num depoimento dele, ele dizia que tratava cada instrumento como um ser humano. Quer dizer, ele quando construiu uma parte de baixo, ele estava pensando naquilo como se fosse um solo. Então, segundo compasso, primeiro compasso, depois da anacude. Papararapará. Aí entra de apoio essa mínima, Fá e o baixo, dando o primeiro grau da tonalidade, o Mi, e a dominante, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Mi bemol maior na cifra. Quer dizer, começou a construção agora. O que é que ele fez? Ele botou essa divisão, papararapa, papararapa. O que é que vinha depois? O que é que ele pensou depois? Vamos dizer que eu estivesse perto dele assim. Aí eu estava vendo ele, mas acho que vocês estão, vou botar o trombone agora para poder se encontrar mais na frente. Aí, e uma resposta, enquanto aqui vai no sentido subindo, trompete, o trombone vai fazer a mesma divisão descendo. Papararapará, 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 papararapará. Então ele usou a mesma divisão e os 3 primeiros compassos do carro-chefe, a divisão, a célula está igual. Aliás, o segundo e o terceiro compasso está igual ao primeiro e segundo aqui da parte de trompete. Quer dizer, a mesma divisão, não é a mesma nota. Está aqui os sax olhando assim. O que é que vem para a gente agora? Aí ele, no segundo compasso do retornelo, daqui do retornelo, ele usa uma decoração, uma brincadeira de saxofone. E ele, o pessoal falava que os frevo não tem articulação, nada disso. Essas partes, eu acredito, porque algumas delas se diluíram, mas deu para eu reconstruir. Essas articulações é que está na parte que ele escreveu. Veja o sax. Liga a primeira semicocheia com a segunda para um ponto embaixo da nota. Depois liga as duas e um ponto nas 2 notas aqui. Quer dizer, então ele quis para quer dizer, o momento foram entrando, mas nunca igual com a primeira nota do que chegou. Quer dizer, chegou os trompetes, segurou a nota até o outro tempo. Os trombones entram respondendo em sentido contrário. Aqui permaneceu com a nota uma mínima igual e foi isso aqui. Enquanto isso, o trompete foi caminhando. E aqui a brincadeira dos saxofones.
para, para, olha a articulação aqui novamente. Ó. E diziam que ele não botava articulação. Ligadura. Para, 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 ligado, e aos pontinhos aqui que ele botou. Você vê que em quarto, com 1, 2, 3, 4, 5, ele deu a construção. Eu adiantei um pouco a análise do saxofone, da brincadeira com os sax. Chega brincando. Ele segue com os trompetes. Peraí, os trompetes estão fazendo uma coisa. Pá, larará, larará, larará. Os trompetes fez o quê? Um fraseado de 8. Sem se preocupar com o que o trombone estava fazendo. O trombone, paparará, pará, 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 só se encontrou aqui, ó, a mínima igual. Isso aqui, vocês conhecem, que é o glissando. Na época, o glissando não era usado muito nos frevos. Ele usou o glissando, que é um estudo que tem que você dá a nota e no meio fica aparecendo ouro. Isso é usado muito naquelas formatos de orquestra. Então, os sax continuaram na brincadeira. Você vê que não tem nada igual aqui. Nos sax, com os trompetes, nem com os trombones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí Nelson disse, agora vamos juntar os trompetes e o tuba. Os trompetes e os trombones. Parará, pará, 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 parará, pará, parará, pará, papara. Ele aqui parou, disse, agora eu vou prosseguir. Não é? Aí então, e o baixo dá o sentido, a construção do baixo. Dó, sol, mi, sol, fá, si, lá, dó, fá. Bom, primeiro, mi bemol, si bemol, fá menor, mi bemol. Aqui ele fez uma afirmação de tonalidade. Voltou, caminhou com as tonalidades próximas, os acordes, né? A tônica, a dominante, que é o acorde si, ré, fá. Aí foi para o fá menor, a quarta, e disse, agora eu vou começar tudo novamente. Lógico que ele não era matemático para estar consciente, mas aí, veja aí, ele estava inspirado na hora com esse som todo, então ele tinha um piano na cabeça. Né? Ele foi construindo os instrumentos, a participação de cada instrumento e botando no papel, que não tinha na época programa, botando no papel. Agora, a construção disso, ele foi conversando com os instrumentos e cada um chegando no seu lugar, sem haver choque. Isso aí
quando nós terminarmos esse desenvolvimento do carro-chefe, é só pegar um sax alto, um trompete, um trombone e um tuba. Tenho certeza que depois disso vocês vão começar a fazer grandes descobertas e pegar e esmiuçar os outros fregos. E esse principalmente, daí é que está a escolha, que ele fez uma obra que não tem esse negócio de que é moderna ou que é quadrada, nada disso. Pergunto, sei que nós temos gente que está estudando profundamente o frevo, não é? Tese de mestrado. Eu acredito, já tem projetos, estudos sobre a análise desse frevo carro-chefe. Porque como é uma música construída num formato diferenciado, ele deve ter tido uma estrutura diferente também. Então, antes de a gente descobrir se existe algum estudo sobre isso, a gente mesmo pode fazer esse treinamento. Um trompete, um sax alto, um trombone e um tuba. Aí vão perguntar, por que não o sax tenor? Não, o sax tenor vai fazer as mesmas divisões. Poderá ter, durante o percurso, a gente pode acrescentar algumas notas que sejam do acorde. E o tenor será uma parte que pode ser transportada ou não. Eu estou dando o básico, porque simplificar o mínimo. O representante dos sax, o alto, o trompete, o trombone e o tuba. Antes da gente prosseguir, vou relembrar. Primeiro compasso, a anaclusa, é só os trompetes. Né? Só os trompetes. E os tuba. O trombone entra no primeiro compasso do retornelo. E os sax no segundo compasso do retornelo. Então veja, 1, 2, 3, 4. Olha. Matemática pura, né? Matemática pura. 1, 2, 3, 4. Pá. Aí depois 1, 2, 3, 4. Veja que o Nelson, a gente quando verifica esses primeiros compassos do frevo carro-chefe, que ele dá uma série de ensinamentos, né, de um trabalho criativo e também de uma construção até usando um tipo de contraponto, uma brincadeira dos sax, dentro daquilo que eu falo que o sentido mais marcial é os metais. E as paletas, elas são muito brincantes. E o Nelson, na construção dos frevos dele, ele dava muito valor aos saxofones. Principalmente, ele gostava muito dos graves. O saxofone de Nelson tinha que estar com o instrumento muito aprimorado, porque vocês veem que o sax, ele não trabalha, né? Ele não trabalha com no agudo, os altos, somente os altos. Você vê aqui,
aqui no nono compasso, ele já usa uma brincadeira, toratitatom. Agora, ele gostava dessas articulações. Pararam, parapora, pirapom. E aqui um glissando. Parapapapam, pararam, parapora, parapam. Parapapapam, pararam, pararam, pararam. Ele dá um pulo. Ele dá um pulo, não é? Parará, pará, larará, 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 parará, piruliruri, piruri, 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 piruri. Quer dizer, ele fica fazendo o diálogo das palhetas com os metais no ataque. Aqui ele começa, já do nono compasso, a se juntar, né? Os trombones e os trompetes juntos, saxofone, trabalhando numa brincadeira. E você vê que esse Cristiano aqui, mas por que ele botou? Porque ele quer dar um impulso, né? Parapapapam, pararão, 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 feito um pulo, né? Aí a explosão, pá, 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 né? Parapapapam, pá. Veja que ele coloca aqui no sax um ponto na nota, na cocheia. Mas no contratempo, ele não quer um ponto, ele quer um ataque mais esforçando. Aí liga. Pirurim, 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 aí ele dá um ponto. Aí junta aqui os metais. Você vê. Primeiro compasso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo. Ele deu aquela terminação. Aí seguiu. Seguiu, voltou para o som, a tonalidade inicial, né, da tônica dominante. E constrói mais 4 compassos aqui. O nono, décimo primeiro, 10º. O que é que ele faz? Ele disse, eu quero prosseguir. Não é? Aí ele volta com o desenho dos saxofones aqui, da mesma forma. Né? Pô. Ele volta. Embora que aqui ele está num decrescente dos trompetes. Já, lá, sol. Junto com os trompetes. Ele conservou a mesma desenho rítmico na construção desses compassos aqui. Ó. 1, 2, 3. O primeiro e o segundo junto. E aqui ele criou um momento novo aqui. E deu um repouso. Cá, ele não deu um repouso. Ele fez 1, 2, 3, com os saxos trabalhando. Aqui ele deu um espaço. Repetiu aquele desenho aqui, no 13º compasso e o 14º. O 15º e o 16º, que seria o término da primeira parte, ele não terminou. Ele não terminou a primeira parte. Ele vai prosseguir. Né? Mas ele deu para mostrar que o frevo já poderia prosseguir muito mais sem ter aquele formato inicial. E ele chegou ao 16º compasso que a gente não sente sentido nenhum de afirmação, de jeito nenhum. Ele prosseguiu. Vamos voltar à parte inicial. Começa, você vê como esse frevo ele é muito mais demorado numa análise, que nessa primeira parte do carro-chefe,
Eu vou analisar até o 16º compasso. Aí quando eu chegar aqui, você vê a habilidade que Nelson fez, que ele volta ao início, mas não com o sentido de fazer a mesma coisa no início. Fazendo em alguns momentos, vocês mais adiante vão observar, que ele usa os primeiros compassos, no caso do 17 e o 18 compassos, ele usa no saxofone aqui, paparará, viu? Como se estivesse começando o frevo aqui. Que é aí que, nessa parte aqui, a gente vai dar uma parada nesse frevo, a gente ainda vai conversar sobre o Nelson na hora, né? Vou dar aqui já um desenho ritmo, já de um outro frevo dele, esse para análise, e esse já vai ficar como reflexão para vocês começarem, antes de seguir, vocês analisarem a construção dele para ver se a gente estamos certos nessa análise do Nelson. Nós fizemos o quê? Do primeiro compasso até o 16º. Aqui faz de conta que a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai esmiuçar para ver qual era o caminho que Nelson queria levar esse frevo. Até chegar na casa da segunda vez. Né? Porque ele mesmo com os 32 compassos, na escritura dele, está voltando. 32 compassos. Em algumas gravações, ele vai direto. Né? Quer dizer, as gravações que eu vi, uma das primeiras, ele vai direto, mas na escritura está voltando. Então, vocês viram que ele usou muitas coisas iguais aqui, nos sax. Tinha uma lógica, ele tinha uma lógica, ele ia armando, mas tinha uma lógica. A caminhada dele não é soltando, não. Às vezes a gente dá um salto, eu mesmo dou às vezes um salto. Eu não vou me preocupar se eu vou estar numa tonalidade e entrar noutra, não. Mas ele construía, quando ele pensou esse carro-chefe, que também a inspiração funciona aí. Ele imaginava, não vou fazer agora um frevo com 32 compassos. É que muitas vezes tem arranjador de samba, vou fazer um arranjo difícil para fulano não tocar. Não é nada disso. Você não tem que pensar nada. Nem, eu me lembro que eu lendo a história do samba, o samba tem ligação com Ataulfo Alves, ele dá uma entrevista e disse que as músicas que ele pensava que ia ser sucesso, não era. Outras que ele pensava que não ia ser, era sucesso. Então, a mesma coisa quando o compositor senta, e principalmente com a musicalidade que o maestro tinha, tanto como instrumentista como compositor, ele começou a construir um frevo diferente do gostosão, do gostosinho, que pudesse, não acredito, de chamar a atenção nada, porque Nelson era muito simples. Eu caminhei muito tempo com ele, entendeu? A partir de 64, quando ele me adotou musicalmente. Então, no Teatro São Isabel, lá no concurso de música carnavalesca, no primeiro concurso que eu participava, foi quando eu fiz o meu primeiro maracatu, ele era muito simples. Eu não pensava, não vou fazer isso, não. Ele fazia aquilo que a mim dava. Veja a parte de baixo que ele fez. Ele chega num ponto aqui que ele começa a brincar com baixo. Ó. Não fica na marcação, que muitas vezes tem parte de tuba que parece se confunde com o surdo. Bum, 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 bum. Ele brincou aqui, ó.
Durante o tretão. Pó, 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 pá, pá, pá. Aí chegou aqui, ó. Aquele juntou a metaleira. No 15º compasso. Veja a brincadeira que ele dá aqui, ó. Ele não usa aqui semina, usa as cocheias. Veja que agora o Nelson, nesse frevo, ele usa umas ligaduras, vocês observaram no início, quando faz o ele liga a linha dos metais, dos trompetes, dá uma ligadura para não atacar. Pará, não, ele não quer isso não, ele quer pará. Ele dá uma melodia nisso aí. Então, o que é que a gente vai analisar nisso? Primeiramente, nesses 16 compassos, a gente vai mostrar que quando chega no 16º compasso, eu vou deixando somente o início dessa caminhada até chegar aos 32 compassos. Ele pega aquela linha inicial do parará, que eram os trompetes, ele usa os saxofones, mas como é que pode usar os saxofones, que é um instrumento que não tem a intensidade da metaleira, ele começou com os trompetes. E depois vai começar com os saxofones, né? A tendência, se ele fosse voltar lá, era nesse 16º compasso voltar com os trompetes fazendo aquela divisão e a melodia. Ele usou os sax, aí vocês vão ver a habilidade do orquestrador. Ele usou juntamente com o companheiro o trombone. Aqueles dois instrumentos que não teve importância no início, ele juntou no início do 16º compasso. Porque os trombones se combinam muito com os saxofones. Aí ele fez ele fez a mesma coisa do início, usando os trombones com os sax, lógico que aí dá uma massa sonora grande. Ele mudou a cor da orquestração. Aí ele pensou, disse, os trompetes vai fazer o quê? Os trompetes, dá a entender que ele estava conversando com os trompetes, não, mas a gente está aqui. E a gente quer o nosso espaço. Aí ele botou o anúncio da clarinada. Ele botou aí. Ele usou os clarins. Quando vocês escutam esse frevo, vocês ficam assim, porque a gente nunca senta para ficar assim escutando aquilo ali. Se for uma outra música, a gente fica, pô, peraí. Mas frevo não, tá tocando e ninguém tá ligando. Se conseguir uma gravação desse frevo, aquilo que está aqui, que as notas, aqui são notas mortas, que não tem som. Quando é executada, tem som. Então, pegue, a partir desse primeiro momento que a gente já falou, até o 16º compasso, vá no YouTube e bote carro-chefe. Vocês acreditam que com esse... Não é porque eu estou ensinando, não. Eu estou somente demonstrando. Vocês dizem, puxa, quanto tempo perdido eu tive em estudar outras criações e não ter avalizado esse frevo de Nelson.
Então, primeira parte, o carro-chefe não é a primeira casa de primeira vez, é apenas os 16 compassos iniciais do carro-chefe. Veja que a gente está na caminhada dessa obra de arte que é o carro-chefe do maestro Nelson Ferreira. Não é? A gente parou um pouquinho para respirar no 16º compasso, não é? Foi aquele primeiro momento onde a gente vê o início do frevo, que muda um pouco das estruturas. Na época devia ser uma novidade também. Era um modernismo que hoje também pode ser considerado isso. Então o Nelson começava o carro-chefe com os trompetes e o tuba, em vez de começar com a metaleira, com o trombone e os trompetes, e o tuba entrar a tempo, no segundo, depois do Anacruz, mas não, ele começou com essa mesma início da divisão rítmica e com as mesmas notas. Paparará, papará. Agora ele disse, eu quero agora juntar os saxofones com os trombones. E juntou. Paparará, paparará. E conservou o tuba com a mesma divisão e as mesmas notas do início. O que é que ele fez? Ele pegou aquele tema que era os trompetes, paparará, pará, larará, larará, lará. Ele usou como se ele estivesse voltando para o retornelo, não é? Porque quando ele chegou no 16º compasso, é normal voltar para o retornelo para depois entrar na casa de segunda vez. Ele resolveu adiar essa volta e prosseguiu. E voltou àquele tema inicial de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repousou no oitavo, não é? Com a mesma melodia que os trompetes faziam, solitário. Paparará, pará, larará, larará, lará. Na primeira parte, quando ele usa os trompetes, os trompetes perguntam, paparará, pará, os trombones, paparará, pará, desceu. Os trompetes subiu, os trombones, ordem decrescente, e os saxos descansando. Não é? Só entra lá depois, pará, já no terceiro compasso. E o segundo do retornelo. O que é que ele fez? Entrou com os trombones e os sax, fazendo aquele desenho melódico dos trompetes, a massa sonora, porque na combinação de orquestração, os trombones são muito irmãos dos sax, e principalmente os sax no agudo não é? Porque o pessoal hoje toca saxofone, tira nota aqui. No tempo que eu estudava, né, mas arranhava no sax, a nota mais antiga, a nota mais alta que tinha era o Fá. Mas depois apareceu o Fá sustenido e hoje o pessoal tira coisa. Agora não sei se isso está dentro do som real do sax, mas não cabe a mim analisar isso aí. Então, os sax, que o alto é o contralto da família de sax, né? Porque é soprano, sax alto, tenor e barítono. Então, é o quarteto de voz. Soprano, a voz aguda, o alto, o contralto, tenor, já está dizendo que é os tenores,
e o barítono é o baixo. Então, nesse desenho que o Nelson coloca os trombones com os sax, algum compositor poderia, o orquestrador, dizer, não, eu vou botar lá no agudo, aí fazer, em vez de aqui, mi, fá, sol, lá, si, dó, na oitava abaixo, ele botava aqui no agudo, mas não ia soar com a mesma sonoridade, uníssono. Né? Então ele fez com os sax, que aqui o tenor também faz a mesma coisa, com os trombones, fez o tema, tirou aquela brincadeira do saxofone do segundo compasso, do retornelo, depois do retornelo. Aí os trompetes, ele disse, não, vou botar alguma coisa para os trompetes. O que é que eu vou botar? Vou botar o papararapará, feito os trombones? Não, ele botou ba 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 ba. Em vez dele fazer esses clarins descendo, ba 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 ba. Não, ele botou, não. Aí foi um agudo. Aí deu um uníssono aqui com os trompetes também. E os trombones aqui. Lá, lá, lá. Isso soa com um efeito maravilhoso. E pegou os sax, botou um glissando. Com a nota sustentada, a mínima, até chegar nesse repouso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24. Os 8 compassos. 8, 8, 16. E agora ele disse, vou seguir para terminar essa primeira parte do frevo. O que é que ele fez? Ele mudou não mudou as notas. Algumas notas ele mudou na altura, mas no som não, porque continua a dominante, a tônica, mas ele fez o baixo fazendo pá, pô, pô, brincou com mi, si, sol, mi da tônica, sol, mi, si, índia da tônica. Aí aqui ele pegou o quê? Deu o quê? O fá menor. Né? Aí botou lá, mi, dó, lá, aí voltou para a tônica. E o que é que ele fez? Se ele não terminou o frevo, ia seguir, por que que ele descansou o tuba? Que é raro fazer isso aqui. Ele descansou, botou uma pausa. Ele botou uma pausa. Mas ele não parou o ritmo. Ele achou, se botasse uma nota aqui, eu penso isso aí, posso estar errado, se ele tivesse botado uma semínima aqui, já que os trombones e os trompetes seguraram a nota e não tinha nenhum break aí, ele poderia botar o quê? Uma semínima e outra semínima. Mas isso, no meu entendimento, quebraria o sentido que ele quis de continuidade, né? O que é que ele fez? Pá, pum, 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 parou o tuba. Ele parou o tuba. Ficou soando os trompetes, os metais, a metralheira, e o sax anunciou os compassos finais, os outros compassos finais para encerrar a primeira parte. Veja, no momento que foi pá, para, pá, 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 pum, 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 viu que parou, mas o ritmo seguiu, porque os sax fizeram essa pontuação para conservar um entendimento de que não houve término ali, nesse 24. E, finalmente, ele brinca aqui com o saxofone até chegar no compasso 27º, que aí vem os 5 compassos finais aqui.
oitavo, nono, 31, 32 termina aqui. Vou repetir, porque a gente vai concluir. Aqui eu vou seguir, dou uma parada para enxugar o quadro e a gente finalmente tem a primeira parte do frevo carro-chefe do mestre Nelson Ferreira. Veja que a gente teve uma caminhada um pouco longa, mas é que é um método esse frevo. Né? Então, só um segundinho para tomar um copo d'água e botar os 5 compassos, que é para a volta para o retornelo e a gente depois voltar, entrar na casa de segunda vez. Bem, gente, a gente vai tendo esse aprendizado, tanto para mim como para vocês, sobre um dos grandes frevos de Nelson Ferreira, que ele criou uma metodologia, já naquela época, de construir um frevo dando liberdade a cada naipe e dando destaque e misturando, né? Nós fizemos, parando um pouco, retornando aquela mesma relação do início com o meio do frevo, não é? Ele é construído na primeira parte com 32 compassos, exatamente esses são os 5 compassos finais da primeira parte, que depois nós vamos entrar na segunda vez, que é a segunda parte do frevo. Então ele termina com os metais juntos. Quer dizer, ele termina exatamente com os 32 compassos e dando uma demonstração de orquestração, de unidade e de equilíbrio sonoro. Esse frevo vai ser muito utilizado durante as oficinas, em pequenas dosagens, porque não adianta complicar muito a vida, nem minha, nem de vocês, porque música é uma coisa muito simples. E o fundamento da música é melodia, harmonia e ritmo. Então o músico não pode deixar de ter harmonia e nem ritmo. A melodia ainda pode se pensar, não, fulano pode fazer uma melodia, criar. Mas essa primeira tarefa do aprendizado do frevo de Nelson Ferreira está aí com o carro-chefe e durante a continuidade das oficinas a gente vai colocando à disposição as partes e também escutando o frevo. Já na próxima a gente continua com a segunda parte de carro-chefe, frevo de rua de Nelson Ferreira. O que vocês viram, pode já começar a trabalhar, pegar o instrumento, exercitar um compasso e verificar que nós estamos certos. Até a próxima.